Né, Hélio? Sede de paciência. E tenha resignação. A vida é assim. Né, Robertão? Roberto estava na praia, Roberto? Tem sol lá? Gente, alguém classificou a humanidade em 4 tipos. O primeiro tipo, e o mais numeroso, se chama massa, é a massa. O segundo são os aprendizes ou os neófitos. O terceiro, os adeptos. E o quarto grupo, mestres. O primeiro é o mais numeroso de todos, a massa. A massa, ela é movimentada para lá, ela é movimentada para cá, alguma inteligência maior movimenta a massa para lá. A característica, eles não gostam de pagar imposto. Deixa o carrinho do supermercado atrás do seu carro. Tá nem aí. Se bobear, ele fura a fila. Tá nem aí. Se achar dinheiro, não devolve. Mesmo se ele achar dentro da tua casa. Né, Cecilene? Eu tinha um funcionário lá na creche. E uma vez a gente faz o pagamento. Tem 29 funcionários lá, né? Então, a gente faz o pagamento pelo sistema do banco. E eu não sei o que aconteceu. O banco pagou 2 vezes. E a gente não viu, só uma funcionária foi, falou com a minha mulher, falou, Amara, meu pagamento entrou 2 vezes. Aí que ela falou, vamos ver, descobrimos. Bom, falei com o banco falou, não tem jeito, você tem que pedir para todo mundo devolver. Todo mundo devolveu, menos um. Ele falou exatamente assim, ó, caiu na minha conta minha, eu não quero nem saber. Está lá até hoje trabalhando, né? Já é diretor. Se não me engano, ele foi candidato esse ano, ganhou, tá lá. Então é assim, então é a massa. Reclama do governo, fala que o governo é corrupto, mas vai lá na feirinha comprar produto chinês e não paga imposto. Então é assim, essa é a massa. Trabalha só com 2 chakras, o sexual e o gástrico. O sexual todo mundo já sabe. E o gástrico é poder, é comida, é ter. É ter, eu quero, é meu, tudo para mim. Esse é a massa. Pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. Não quer saber. Quando morre, porque morre, quando chega lá sofre. Porque lá em cima os valores são outros. Lá é um pouco diferente daqui. Lá não tem imposição social, não tem dinheiro, não tem diploma, lá tem virtude. E eu descobri uma coisa interessante, que me deixou bem preocupado, inclusive, que o espírito lá, ele tem cheiro. Então as pessoas conhecem o espírito bom ou ruim pelo cheiro. Você já pensou um sujeito desse, que cheiro que ele exala lá? Se você está andando na rua e do nada você começar a sentir aquele cheiro, se não foi o pum de ninguém perto, é um espírito maligno que está se aproximando de você. Então reza um Pai Nosso e espanta essa tralha para bem longe. Então esse é a massa. Ele não tem paciência com ninguém. Não tem paciência com nada. Sabe por que ele é assim? Porque ele não é resignado, ele não aceita muito a vida dele. Então ele tem medo de tudo, ele pensa que vai ser humilhado. Ele não vai ser humilhado, mas ele pensa assim. É um complexo de inferioridade muito grande, que faz a pessoa ser prepotente, arrogante, querer tudo para si. Depois que ele vive um tempo, e ele começa a incomodar esse tipo de comportamento, porque às vezes ele vê que ele se sente mal de deixar o carrinho lá do supermercado lá atrás, às vezes ele se sente mal. Então, quando ele começa a perceber essas coisas, então você já pode classificá-lo como um neófito ou um iniciado, porque ele já começa a desenvolver em si um desejo de melhorar, com todas as dificuldades, porque a gente tem muita dificuldade
Porque a gente é matéria, o mundo não dá chance, não dá moleza para a gente, não tem perdão. Aqui sempre é a lei do mais forte, a lei da massa. Então, mais ele começa já a perceber que alguma coisa está incomodando. Então é quando ele começa a pensar em melhorar a sua espiritualidade. É quando ele começa a sentir que falta alguma coisa. Não sabe bem o que, mas falta alguma coisa. E às vezes a espiritualidade ajuda. Com o quê? Dando uma provinha para o cara passar, uma doençazinha, um desempregozinho, alguma coisa assim que faz a pessoa pensar, refletir, parar um pouco e procurar ajuda. Aí ela vai numa igreja, vai num templo, vem no centro espírita, começa a ler livros mais altruístas, né, e começa a se interessar por algumas pessoas, começa já a desenvolver um pouco de paciência. Sabe quando a gente está com energia ruim, que a gente vai no mercado e o caixa quebra bem na nossa vez? É sempre que a gente está assim, derrubado, o caixa quebra, acaba o papelzinho. O cara da frente que quer comprar um produto que a mulher dele não pegou, ele vai lá no fim do mercado, você fica lá esperando. Não é assim, Hélio? Então, quando a gente está com energia ruim, acontece. Você vai para a praia, no feriadão, é um desespero aquele trânsito, gente. E quando está escrito lá, comboio, de meia em meia hora. Então, se você já é um iniciado, você já começa a perceber que isso é normal, que isso faz parte. Então, você já não se desespera tanto. Claro, fica chateado, né? Se tiver o cachorro lá dentro, já quer enforcar o cachorro no carro. Mas já está dando um passo. A gente caminha muito lento no planeta Terra. Planeta Terra, segundo a ciência, tem quase 5 bilhões de anos. 4 bilhões e qualquer coisa, é o que falam. E a gente vive aqui 80, 70 anos em cada encarnação. A gente não sabe quantas a gente já teve. Então, assim, é uma experiência rápida. É um espírito numa experiência material, mas ela é bem rápida. Então, a gente não aprende tudo rapidinho assim. Quem sabe, numa encarnação, a gente chega até o iniciado. Quem sabe, com boa vontade. Mas tem alguns de nós que são mais estudiosos, que são mais perseverantes, que desenvolvem mais a resignação, a paciência, eles chegam a adeptos. E o adepto, ele já começa a se preocupar não só com ele e com a sua família. Ele começa a se preocupar com a comunidade. Então ele já desenvolve uma ação social, desenvolve alguma coisa, pensando também nos outros, nele também e nos outros. Ele já se incomoda quando vê aquelas coisas na televisão, que nem agora teve lá no Sul. Ele já se incomoda, aquilo incomoda, a pessoa fica preocupada, às vezes não faz nada, porque não tem os chakras ainda desenvolvidos, às vezes não faz, às vezes não sabe como fazer, não tem ferramenta para fazer, mas já se incomoda. Então é sempre assim, vai devagarzinho. Então pensa no outro, é quando ele se engaja num trabalho social, é quando ele procura obter alguma coisa para si, mas ele também procura obter alguma coisa para ele. Então aí esse não deixa mais o carrinho atrás do seu carro, só quando chove. Aí deixa, aí também não é santo ainda, né? Não falei de santo aqui, aí quando chove eu penso também em falar, não, hoje eu não vou levar não. Mas ele fica com o maior medo se tem alguém que conhece ele, né? Né, Vanderlei? Então é assim, aí tem o adepto, ele procura se instruir dentro daquele caminho espiritual que ele escolheu, não importa, não tem essa de religião melhor, pior, todas levam a Deus, pelo menos ao propósito.
Às vezes quem dirige não está tão assim perto de Deus, mas o propósito da religião é religar com Deus. Religar com Deus. Por que religar? Porque entendemos que um dia saímos da mente e do coração de Deus. Estamos aqui vivendo essa experiência terrestre, vamos passar por vários mundos mais evoluídos do que a Terra, mundos onde o mal não existe, mundo onde a necessidade de reencarnar não é tão grande como a nossa, então a gente vai passar por todas essas experiências e um dia, talvez a gente chegue lá perto de Deus de novo. É o nosso caminho, não tem jeito. Não vejo possibilidade de Deus ter pensado em criar uma humanidade terrestre ou de qualquer outro sistema para depois um dia ser destruído. Não penso nessa possibilidade. Ele não teria graça, né? Mas a gente não sabe. Mas o adepto, ele é a pessoa que ele trabalhando. Porque para Deus, segundo diz algum espírito, que eu não lembro quem é, não sei se é André Luiz, não sei quem é, mais vale um diabinho tentando melhorar do que um anjinho estacionado. Então, tá paradão lá, não vai para frente, não vai para trás. Agora, um diabinho, mas ele está buscando com as suas dificuldades todas. E a gente tem essas dificuldades. A gente tem, porque a gente olha para as pessoas, a gente vê um monte de defeito nos outros. A gente vê mesmo, mas os outros também vêem na gente. Porque aqui é uma experiência que a gente está vivendo num planeta que se chama planeta de expiação e provas. Quem está aqui, ou está em expiação, espiando os seus atos do passado, de outras vidas, ou está em prova, está querendo provar que ele já superou certas dificuldades. Um ou outro a gente pode considerar como um avatar, como um grande mestre. Né? Um Chico Xavier, por exemplo, que é um exemplo bem próximo de nós espíritas, uma Madre Teresa de Calcutá, um Albert Schweitzer, assim por aí, tantos outros. Então, poucos aqueles que se destacam no meio da humanidade, que vêm servir como uma luz, que vêm servir como um farol, para a gente sair da condição de massa, de iniciado e de adepto, para ver se um dia a gente chega na condição de mestre. O mestre ele já abre mão de si. Ele já renuncia a si mesmo, ele já não se importa mais consigo mesmo. Ele já tem plena consciência do papel dele nessa sociedade, ele já sabe. Ele já vê, ele já conhece a vida após a morte. Ele já sabe o que espera por ele lá. Ele já sabe que essa experiência vai continuar por muitas vezes. E ele é resignado com aquilo que ele está vivendo, porque ele tem consciência do que o que ele está colhendo hoje é resultado daquilo que ele plantou no passado. Então ele não se desespera mais. Se ele tem uma condição de vida financeira difícil, ele entende que aquilo é uma prova, e que numa outra ele vai vir numa condição melhor. Se ele tem uma saúde abalada, ele também não se importa, porque ele sabe que aquilo é uma depuração do seu espírito. Porque quando a gente tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é um intermediário desses dois sistemas, o sistema espiritual e o sistema material. Tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra, de bom ou de ruim, fica gravado no perispírito. Fica ali gravado. Não tem alternativa, ele fica marcado ali. Se eu começo a gerar muito ódio, raiva, a região do meu coração, no perispírito, fica machucada ali. Então, numa próxima existência minha, esse perispírito ele vai servir como modelo do futuro corpo. Se esse molde está com algum defeito, não tem jeito do corpo vir saudável. Se você for fazer uma peça de cerâmica num molde que tiver defeito, aquela peça vai sair com aquele defeito que tem no molde. É assim. Então, quando o corpo físico vem,
E a doença puxa aquela imperfeição para fora e expurga e manda embora. Então o mestre sabe que aquilo que ele está passando é um bem para a alma dele, um bem para o espírito. Dói. Claro que dói no corpo físico, mas ele compreende. Por isso que agora ele se tornou um mestre. Eu não sei se a gente consegue chegar numa posição de tal envergadura espiritual. A gente precisaria trabalhar muito os nossos conhecimentos espirituais, a gente precisaria ter muita paciência, ter muita compreensão com o próximo. Em casa, por exemplo, a gente vive numa família, é a base da sociedade. Mas eu já devo ter contado aqui umas 3 ou 4 vezes e vou contar de novo porque eu gosto muito desse exemplo que eu aprendi com Richard Simonetti lá em Bauru. Um orador espírita que já virou estrela. Então ele dizia assim, o que é a família? A família é uma fábrica de pregos. O que é uma fábrica de prego? É uma fábrica onde tem um torno e o pessoal joga lá o metal e aquele torno vai cuspindo as pecinhas, que são os pregos, as centenas, só que ela sai com aquelas rebarbas, elas saem todas imperfeitas. Então eles colocam todas aquelas pecinhas, aqueles pregos, dentro de um tacho, e esse tacho fica virando o dia inteiro, ou seja, um prego batendo no outro, outro batendo no um, 2 batendo, e vai o dia inteiro. E chega no fim do dia, eles perderam todas aquelas imperfeições devido às pancadas que eles foram tomando naquele movimento. Então, no fim do dia, o prego sai lisinho. Então, ele classificava assim a família, que muitas vezes nós somos em 4, 5, 6, mas às vezes a gente tem aqueles conflitos. Às vezes a gente tem aquele que, sei lá, o santo não casa muito. Eu tenho 3 filhos homens. O mais novo, Nossa Senhora. A gente conversa meia hora, a gente diverge. Não tem jeito. Em todos os assuntos. Em tudo. A única coisa que a gente combina, e foi há 2 anos atrás, no dia do meu aniversário, ele falou, pai, fica aí que eu vou te buscar, nós vamos almoçar num lugar. Eu falei, opa, era meu aniversário, 11 de fevereiro. Se vocês quiserem anotar para mandar presente, tá chegando. Falei, legal, pela primeira vez alguém vai me pagar alguma coisa. Aí me levou, sabe aonde, gente? Na Arena. E falando nisso, vai Corinthians hoje, hein? Vai Corinthians. E eu esqueci de falar um defeito da massa. Não são corintianos. E os mestres? É nóis, mano. Mas tô morrendo de medo hoje, gente. Vamos fazer uma prece, vamos concentrar. Mandar energia lá para Fortaleza. Pelo amor de Deus. Eu já sei, é palmeirense. Eu já sei. Já sei, também. Então, às vezes a gente vai olhar um parente nosso, principalmente que vive dentro de casa, com a gente, porque esse é o nosso desafio. Porque ser espírita aqui no centro é moleza, não é? Aqui a gente chega aqui assim, Boa noite, queridos irmãos. Você viu, até a voz muda. A aura fica cor-de-rosa, aquele azulzinho claro. Mas beleza, aqui só tem energia boa, né? Né, Rogério? Tá bonito, né, Rogério? Você está parecendo o mentor do filme Nosso Lar. Não está não, gente? Então, ali é difícil, em casa, porque ali a gente se mostra como a gente é mesmo. Não é não? Fio o dedo no nariz, né? Briga, fala de boca cheia, fica 3 dias sem tomar banho.
É assim, não vem não. Quando tá frio, eu duvido quem toma banho todo dia. Duvido. Vem com essas mentiras pra cima de mim, eu não tomo. Aí eu falo pra minha mulher, não, tô economizando água, a conta tá muito alta. Então é assim. Então ali a gente tem uma técnica legal para a gente começar a amenizar essa bateção da fábrica de prego. Ao invés da gente ver defeitos, tentar ver qualidade. Tentar ver qualidade. Por exemplo, a mulher salgou muita comida. O que você vai falar para ela? Amor, que legal, eu estava com a pressão tão baixa esses dias e você acertou na mosca. Então, obrigado, show de bola, não é? Ué, é isso daí. Por aí, aquele bife duro. Nossa, estou precisando fazer um exercício aqui nas mandíbulas. Parabéns, querido, você adivinha tudo que eu quero. É assim. Então, a gente pode elogiar as pessoas, a gente deve buscar elementos para a gente dar um passo. Quem tem obrigação somos nós que estamos aqui e já podemos nos sentir como iniciados ou adeptos. Não somos mais massa. Não devemos mais sermos massa. Nós já somos ou iniciado ou adepto. Talvez tenha algum mestre aqui que a gente não saiba. Pode ter. Então, assim, é nossa responsabilidade. Se o nosso familiar, nosso parente, ele ainda não atingiu o ponto ideal de estar aqui com a gente, está em outra vibe, está em outro momento da vida, às vezes está pensando em trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, ou jogar futebol, ou seja lá o que for, é responsabilidade nossa, não adianta a gente transferir para a pessoa. Então a gente dá o primeiro passo, aí a gente precisa ter paciência, porque nem sempre as pessoas reconhecem, nem sempre, a gente precisa ter resignação, fazer sem esperar o resultado, porque ninguém muda ninguém. A gente consegue, no máximo, em uma vida, nos mudar. No máximo. Pouco. Mudar o outro, sem chance. Agora, se ele começar a perceber e ver algum exemplo nosso, pode ser que ele mude. Pode ser que ele fale, puxa, a vida está me tratando tão bem, né? E eu vou sempre aí com uma pedrada na mão. Então, pera lá, deixa eu mudar. Então é assim que a gente vai, principalmente no nosso núcleo familiar, porque é ali que a gente paga as contas, é ali a nossa dívida. Porque a hora que você chega no centro, você é uma pessoa, a hora que você vai no seu trabalho, você é outra pessoa, a hora que você vai no clube, você é outra pessoa. E assim a gente vai mudando. Mas em casa não, em casa a gente é real. Em casa a gente é aquela pessoa mesmo. Não tem, e todo mundo te conhece. Não adianta fingir, todo mundo te conhece. Por isso que meus parentes, ninguém vem assistir palestra minha. Eles falam, conheço o Vanderlei? Não, Vanderlei não, eles nem me chamam de Vanderlei, eles me chamam de outra coisa, Vandão. Então é assim, mas queremos dizer assim, tudo é possível. Nós podemos fazer isso, devagar, nós podemos tomar decisão. Nós podemos sair daqui e pensar assim, bom, eu vou tentar hoje. Eu vou tentar amanhã levantar, em vez de levantar emburrado, levantar dando um bom dia bem legal. Eu vou tentar. Pode ser que a pessoa não te responda, que ela não dormiu bem, mas eu vou tentar, eu vou fazer a minha parte. Acabou. E vai fazer, e vai tentar, e vai... enfim, e vai passar o dia pensando nisso e vai tentar melhorar, porque isso é bom para nós, gente. O que é mais difícil? A vingança ou o perdão? Perdão é muito mais difícil, gente. Porque quando você pensa em se vingar, numa vingança, as entidades do mal que vivem de vingança, porque não adianta a gente pensar que não, mas a gente está cheio de espírito do nosso lado. A gente anda na rua, é um monte de espírito. Tem do bom, tem do ruim, tem cachaceiro, tem ladrão, tem vingador, tem gente boa, tem de tudo. Porque quando o pessoal morre, vai para algum lugar. Qual lugar que vai? Esse mesmo. Em outra dimensão, mas é esse mesmo. Então, quando você pensa em vingança, em maldade, em qualquer coisa assim, você emite uma onda mental que ela é identificada lá no mundo espiritual. E quem olha fala, opa,
aquele é dos meus, eu vou lá. Então já encosta perto da gente e começa a já dar a intuição, oba, vamos vingar de quem? Legal, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo, a gente começa a ter ideia e tal. E quando a gente pensa ao contrário, no perdão, na compreensão, eu nem falo muito amor, porque amor é uma coisa tão complicada, tão difícil, que até hoje acho que ninguém definiu isso, mas vamos falar, substituir o amor pelo respeito. Respeito a todas as pessoas. Também vem os amigos te abraçar e falar, vamos sim, vamos exercitar. Tal. Então é bom para nós. Porque o que a gente faz na vida? O que a gente faz na vida? A gente nasce e começa a morrer. A gente começa a morrer no primeiro dia. Não tem outro jeito. E um dia a gente vai se defrontar com essa situação. Um dia a gente vai se defrontar do outro lado. A vida não vai acabar. Vai acabar o mundo material. E lá a gente quer também ser legal. A gente quer ter uma vida boa. A gente quer ter amigos. A gente não quer ficar correndo no umbral lá. E os outros correndo atrás da gente. A gente não quer isso. A gente quer estar lá, frequentar a escola, confraternizar com os parentes que já foram, preparar a nossa vida futura. A gente quer isso. Não tem outra alternativa. Então a gente pode começar já. Tomar essa decisão. É muito difícil, viu, gente? É muito difícil. Mas é possível. E a gente tem que ter algumas ferramentas. Evangelho no lar. Todo mundo aqui já faz, quem não faz, depois pede aqui o pessoal da Casa Oriente. Evangelho no lar. Fazer como Santo Agostinho falava. Quando você for dormir, quando você vai deitar, que você está na sua cama, você está só com você e Deus. Você e você. Só. Não precisa fingir nada. Está lá. Então faça uma análise do teu dia. O que você fez de bom, o que você fez de errado, mas sem desculpa. Porque às vezes a gente fala, eu passei o sinal vermelho porque eu estava com pressa, porque eu ia perder a hora. A gente está dando desculpa para a gente. Passou o sinal vermelho e cometeu uma infração, não tem jeito. Então, quando a gente for fazer essa reflexão, deixa as máscaras do lado e faz uma avaliação do nosso dia. Todo dia, 5 minutinhos a gente faz isso daí. E vê, isso aqui eu fiz legal. Se for o caso, vou repetir. E esse não, isso aqui não é legal. Amanhã não vou fazer isso daqui. Brigou com um colega no trabalho, às vezes por bobagem. Né? Então, tem mais 2 minutinhos? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava numa empresa de telefonia em São Caetano do Sul, eu era vendedor de produto de PABX da Siemens. E vendedor quer vender, né? Vender não quer nem saber depois. Queria chegar lá com o pedido. E só que tinha que faturar, instalar o produto para eu ganhar minha comissão. E o menino lá do faturamento fazia aquele corpo mole. Eu falava, fatura, cara, fatura, tá chegando dia 30, fatura. Até que a coisa foi que eu acabei falando um monte de coisa para ele, ele acabou falando um monte de coisa para mim, nós ficamos de mal. Ficamos de mal. Claudinei, o nome dele. Aí aquilo passou, eu fiquei todo felizão, porque eu ofendi ele bastante, fiquei feliz, cresci, fiquei cheio de mim, falei, agora se lascou. E ainda que eu não vou te entregar para o dono da firma, hein? Porque entre um vendedor e o cara do faturamento, quem é que ele vai ficar? Então, assim, Aí, depois de um tempo, gente, comecei a ir no centro, comecei a fazer palestra, comecei a me preocupar. E um dia eu estava lá no Centro Espírita Renascer, que fica ali em Santo André, ali onde tinha aquele prédio do Diário, um centro ali, acho que é Renascer. Eu estava lá numa aula de escola de aprendizes de evangelho, uma moça falou assim para mim, Vanderlei, eu tenho um colega lá no meu serviço que a gente não se dá. O que eu faço? Eu falei, pronto, ferrou. Bom, eu tive que dar uns conselhos para ela que eu mesmo não fazia. Aquilo me incomodou, nem dormi aquela noite. Eu falei, e agora, como é que eu faço para me aproximar do Claudinei de novo? Porque eu falei para a moça o caminho, mas eu não fazia.
Aí eu procurando um jeito, eu tinha vergonha, eu não tinha grandeza suficiente para pedir desculpa, não, enfim. Aconteceu que passou uns dias, eu fui almoçar, tinha um botequinho assim perto, lá o Jesus Me Chama, onde a gente ia almoçar. E eu fui, a hora que eu entrei, ele estava sentado numa mesa sozinho, comendo. Eu falei, essa é a minha chance. Peguei minha comida, falei, posso sentar com você? Ele falou, pode. Sentei. E aí a gente se acertou. Bom, enfim, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas ficamos amigos depois. Ficamos amigos e não teve problema. Ele saiu da empresa, eu saí também, continuamos amigos. Mas olha só, me incomodava aquilo lá. Se isso te incomoda em alguma coisa, pensa. Porque Jesus falava assim, antes de você ir fazer a sua oferenda, antes de você ir lá rezar, vai e reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto vocês estão no caminho. Porque a hora que um morrer, não tem jeito. Pode até virar teu obsessor, se a coisa for grave. Enquanto a gente está aqui, vai lá e se reconcilia. Simples, paciência, humildade, paciência, resignação e tolerância. E tenha tolerância principalmente com uma pessoa, gente, com você mesmo. A gente tem que entender que estamos numa batalha árdua contra a gente mesmo. E a gente vai vencer se a gente tiver muita fé, muita paciência, muita tolerância e muito respeito por nós mesmos. A gente vai vencer com a ajuda de todos esses amigos que estão aqui. No mais, de novo, vai, Timão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.